Escola Sabatina do Jardim Ouro Verde. Essa escola sabatina é bem diferente porque estamos fazendo virtualmente, não em pessoa, e se Deus quiser vai ser a primeira e a última, né? Porque nós queremos estar juntos pessoalmente, né? Participando, mas mesmo apesar desse isolamento, essa quarentena, a gente não pode ficar tudo junto, mas nós estamos juntos em espírito. E também, ainda bem que temos essa tecnologia hoje que nos permite, né, transmitir uma mensagem para muitas pessoas sem estar perto. Bom, como é 13º sábado, vocês sabem que a gente gosta de fazer diferente. Nós vamos resumir a lição do trimestre inteiro, que foi Daniel, em quatro pontos, 4 assuntos principais. Então, cada assunto será apresentado por um professor. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui no grupo, né? Coloquem nos comentários aqui as perguntas e as dúvidas para que nós possamos depois ter uma conversa legal, mesmo que seja por WhatsApp. Então, só mais um lembrete, eu já estou com a nova lição do próximo trimestre, que é como estudar, como interpretar as escrituras, e eu tenho aqui 3. Então, se algum de vocês não conseguiu adquirir sua lição, fale comigo que a gente dá algum jeito para levar na sua casa ainda essa semana. Também eu já postei, e eu vi que a Márcia postou também, a Casa Publicadora está providenciando todas as lições do próximo trimestre, desde do departamento infantil até os adultos, grátis. Tem um link aí que vocês podem clicar, eu vou postar mais uma vez, para quem não viu. E eles vão semanalmente mandar a lição para você de graça. Então não tem razão para você ficar sem lição para estudar. A lição é extremamente importante, ainda mais no momento desse que estamos passando, né, de muita incerteza. A gente não sabe o que faz, mas o importante é ser lembrado que na minha opinião, o ponto principal da lição inteira do livro Daniel, que é Deus está no controle de tudo. Né? Então agora nós vamos passar para as partes e fiquem com Deus e até daqui a pouco. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, né, à primeira escola sabatina em vídeo aqui do Ouro Verde, não é? Você que não é do Ouro Verde também sinta-se bem-vindo, sinta-se à vontade. A gente vai falar um pouco sobre essa lição desse trimestre, né? Não só sobre o 13º tema, o 13º sábado, mas fazer um resumo sobre tudo, não é? Como a Karina já explicou, são 4 pontos principais que a gente vai estar trazendo aqui para vocês. E eu fiquei com a primeira parte, que é a questão que Deus está no rumo da história do nosso mundo, não é? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de incerteza, não é? Não temos a certeza de nada, né? Os templos estão fechados, o comércio está fechado, as ruas estão vazias. E nós não temos uma perspectiva de quando vai melhorar, não é? É muita incerteza, muito rumor. E isso daí causa uma série de problemas para a nossa mente, para o nosso convívio, não é? Ansiedade, problemas de nervosismo, pressão alta, não é? E vários outros problemas que desencadeiam toda essa questão do nervoso, toda essa questão de não saber, não é? Quando tudo isso terá um fim, quando todas as coisas vão acontecer. Mas isso não é algo próprio nosso, né, da nossa geração. Essa ânsia, essa ansiedade de saber sobre o futuro está presente no decorrer da história, não é? Nós temos os discípulos perguntando para Cristo quando os sinais iriam acontecer. Nós temos várias histórias de pessoas que queriam saber sobre o futuro, queriam saber sobre coisas que ainda estavam por vir, não é? E é muito engraçado isso, porque o ser humano ele é sedento de saber sobre o futuro, é sedento de uma certeza. Nós precisamos ter um fundamento, uma certeza. E Daniel é um livro que vem trazendo muito sobre isso, não é? A certeza de que Deus está no comando de tudo. Se nós vamos ver, os primeiros 6 livros da Bíblia é uma parte mais histórica, não é? E os 6 últimos é uma parte profética. Então nós podemos dividir Daniel em 2 partes.
E por que é importante? Porque nós precisamos saber, né, ter a certeza, saber quem foi Daniel. Porque Deus escolheu ele para revelar as profecias, para dar o entendimento desses sonhos. E sabendo quem foi Daniel e toda a fidelidade que Daniel demonstrou a Deus, nós temos a certeza que ele era a pessoa certa para trazer essas verdades. Verdades tão importantes e tão necessárias para nós no dia de hoje. Então, se você vai lá em Daniel no capítulo 2, a parte histórica, você vai ver um grande rei de uma grande nação, Nabucodonosor, rei da Babilônia, o maior império da sua época. Ele estava rico, estava abastado, estava com tudo em ordem, não é? Era um rei muito poderoso, era um rei muito influente, e então ele tem um sonho que tira toda a paz daquele rei, um sonho que ele não consegue entender. Pergunta para os seus sábios, pergunta para os seus adivinhos, para aquelas pessoas em que ele confiava que daria a resposta, e eles também nada sabem falar sobre esse sonho. Até que então Daniel, um cativo, um jovem, não é? Que não acreditava nos mesmos deuses, um jovem que tinha uma fé diferente, comportamentos diferentes, é usado para revelar o significado do sonho. E aí nesse sonho Nabucodonosor vê uma grande estátua, e essa estátua é dividida em algumas partes, não é? Para a gente entender um pouco melhor sobre essa questão da estátua, nós precisamos entender um pouco da história do nosso mundo. O primeiro grande reino que a estátua representa, e você pode ver em qualquer livro de história, você vai ver que a Bíblia ela está de acordo, é Babilônia. Não é? Babilônia, um grande reinado, possui uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, não é? Uma cidade maravilhosa, uma cidade rica e abastada, uma cidade com grande poder militar. Uma cidade que por muito tempo foi referência no mundo como centro da civilização. Essa grande cidade era representada por uma cabeça de ouro dessa estátua. O ouro que representava a abundância de Babilônia. Babilônia passa, não é? E aí nós temos o peito e os braços de prata. Peito e braços de prata que mostra que Babilônia teria um fim. Babilônia era grande, era poderosa, mas não era eterna. Babilônia teve um fim, nas mãos de 2 reinados que se uniram em um só. Os Medos e os Persas. Não é? Os Medo-Persas conquistam Babilônia. Quando Babilônia estava ali abastada, achando que nada iria acontecer, os Medo-Persas vêm e conquistam Babilônia, dando início a essa era do tronco e os braços de prata. Medo-Pérsia não era tão poderosa quanto Babilônia, Medo-Pérsia não era tão influente, mas era um grande reino e foi o centro também da sua civilização na sua época. Os Medo-Persas, eles ali conquistam o mundo e eles dominam o mundo por um grande período, até cederem um lugar para a terceira civilização, Grécia. Grécia ali agora toma lugar como centro do mundo. Grécia, através de Alexandre, não é? Ele conquista grande parte do território e a estátua também segue o rumo da história ali. O seu quadril de bronze representa a Grécia. Representa essa Grécia cheia de virtudes, cheia de saber, não é? Que surge. Mas a Grécia também encontra seu fim em outro grande reino, as pernas de ferro. Representa Roma. Roma com todo o seu poder destruidor, assim como o ferro é forte, é dura, é inflexível, Roma também tratava assim seus inimigos. Tanto que Roma, com todo o seu poder, foi uma das nações que mais trouxe destruição para os povos inimigos. Não é? Onde Roma passava, ele deixava um rastro de destruição. E Roma também tem o seu fim agora nos pés da nossa estátua. Pés que são simbolizados por barro e ferro. 10 dedos, cada um com barro ou ferro. Barro e ferro não se misturam, não é? E mesmo nessa profecia, ela demonstra que esse reino que precederia Roma, que foi a Europa, não é? Povos ali separados e que hoje formam a Europa, mas eles nunca se uniriam diante de um só líder, diante de um só reino, não é? Então ali nós vemos
a Europa tentando por várias vezes se unir através de casamentos, não é? Filhos de um rei casam com a filha de outro, e eles, mesmo diante desse casamento, nunca conseguem atingir a paz, nunca conseguem se unir em uma grande nação. E aí surgem algumas figuras que tentam trazer isso através da força mesmo, Hitler, Napoleão, e eles nunca, por mais que o exército fosse vasto, por mais que o seu poder bélico fosse imenso, eles não conseguem trazer essa união. Ou seja, os pés nunca se uniriam, os dedos nunca se uniriam, porque eles são barro e ferro, representando reinos ricos e poderosos e reinos mais fracos, mas que nunca se uniriam diante de um grande poder. E aí você pode estar pensando, mas é uma grande coincidência, pode ser, não é? E aí Daniel 7, ele traz mais alguns detalhes com 4 animais diferentes, 4 animais não naturais, que nós podemos ter mais alguns detalhes dessas civilizações. Por exemplo, Babilônia, representada em Daniel 7 por um leão que possui asas. Um leão forte, um leão poderoso, não é como o reino de Babilônia, e com suas asas demonstrava que Babilônia dominaria o mundo de uma forma muito rápida, e foi como aconteceu, né? Babilônia, ele conquistou a civilização de uma forma muito rápida, foi um reino que cresceu de uma forma muito veloz. Aí o segundo animal, um urso, com o seu ombro levantado para um lado e 3 costelas em sua boca, representando os Medo-Persas, o segundo reino da estátua. Por que um braço estava mais erguido que o outro, um ombro estava levantado e o outro abaixado? Por causa representando um reino que era mais poderoso que o outro. Não é? Os persas eram mais poderosos que os medos, mas eles se uniram em um só reino. E as 3 costelas, elas representam as 3 conquistas desse reino: Lídia, Egito, Babilônia. Olha o detalhe, a perfeição da profecia de Deus, não é? O terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas. O que representa? Alexandre o Grande, quando ele foi o comandante da Grécia, ele conquistou um território muito extenso, em um período muito curto, não é? Alexandre morreu por volta dos seus 32 anos, mais ou menos, e não deixou nenhum herdeiro, mas o seu território, sua conquista, foi uma das maiores já vistas em toda a história, não é? E de uma maneira muito rápida. Infelizmente, como nós sabemos, morreu muito cedo, sem deixar descendentes, e então seu reino foi dividido entre 4 grandes generais que ele tinha, representando as 4 cabeças do leopardo, não é? E o último animal, um animal grande, feroz, indescritível, segundo Daniel. Um animal que não existe outro igual, com seus dentes de ferro que destruíam tudo, representa Roma. Roma que nenhum inimigo conseguia sobreviver, nenhum inimigo conseguia se manter diante de um reino tão poderoso e tão devastador. Esse animal possuía 10 chifres, percebe a semelhança? 10 dedos, 10 chifres, 10 reinos que existiriam. Mas não só isso, mas esses 10 chifres, 3 deles cairiam e dariam lugar para um chifre pequeno, um chifre que falaria coisas contra o Altíssimo, contra Deus, um chifre que tomaria o lugar de outros 3 reinos. Esse é um poder político e religioso que surgiu de Roma, misturaria a política e a religião em um só poder e dominaria o mundo na sua época. E nós vemos que com o papado essa profecia se cumpriu, não é? O papado que teve um poder uma influência muito grande em sua época, com reis, com monarquias inteiras, e tinha um poder político e religioso muito forte. Mas sabe qual que é a grande esperança? Onde nós vemos que Deus sempre vai estar presente? Porque na primeira profecia que nós falamos, em Daniel 2, uma pedra é cortada sem o auxílio da mão de homem. Uma pedra que vem sem que o ser humano consiga interferir, sem depender em nada da raça humana. E essa pedra vem em direção a essa estátua que representa toda a história do nosso mundo. Quando essa pedra atinge a estátua, ela destrói, ela pulveriza toda a estátua. Todos os reinos ficam para trás agora. Todos os reinos desse mundo já não mais existem. E essa pedra se torna um fundamento de uma nova terra, de um novo reino. Um reino eterno, um reino que não passa, um reino que não tem fim. E é o reino eterno nas mansões celestiais que Deus está preparando para nós.
Deus tem preparando uma casa para nós. Jesus vai voltar a essa terra um dia. E Jesus vai voltar para nos buscar, para morar nesse reino. Um reino eterno, um reino perfeito, assim como era a criação no começo. Então, a grande esperança que nós temos hoje, mesmo em meio a incertezas, mesmo em meio a esses problemas, é saber que Deus já cuidou do seu povo no passado. Deus já revelou tudo o que iria acontecer. E Ele revelou que nós não estaríamos só, que Ele sempre estaria conosco. E Ele vai voltar para nos buscar. Que esperança, não é, meus queridos? Que esperança que nós temos nesse Deus que ama a cada um de nós, que se preocupa com cada um de nós. E eu tenho certeza que Ele está intercedendo por nós, para que eu e você estejamos nesse reino eterno. Agora vamos para o segundo tema. Fique com Deus e que você possa aproveitar mais essa lição. Feliz sábado, irmãos. Nós vamos dar continuidade à revisão da escola sabatina desse trimestre e que nós usamos o livro de Daniel. Eu vou destacar a questão da fidelidade a Deus a todo momento. O livro de Daniel é um dos que mais nos ensinam a respeito da fidelidade a Deus. Tem duas histórias, muito conhecidas entre nós, que é a história dos três amigos, do Sadraque, Mesaque e Abednego, na fornalha ardente, e da história também de Daniel e nas covas dos leões. Essas duas histórias mostram pra gente como que a fidelidade a Deus é demonstrada, A primeira história, ela vem mostrando pra gente o seguinte, que a fé, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada e demonstrada muitas vezes. Quando a gente fala de fidelidade a Deus, para que isso ocorra, a gente tem sempre que pensar nunca no ser humano, porque o ser humano por si só ele não consegue ser fiel a Deus. O ser humano ele é falho, nós somos falhos, a gente muitas vezes, na maioria das vezes, por termos uma natureza pecaminosa, a gente tem dificuldade a dar essa resposta positiva a Deus, mesmo quando Deus cuida de nós, mesmo quando Deus nos perdoa. Então, a fidelidade a Deus ela só é possível quando a gente foca na resposta divina. Então, por exemplo, esses três amigos que a gente vê a história, o que aconteceu ali? A gente tinha uma estátua que Nabucodonosor construiu e aquela estátua era para ser adorada todas as vezes que tocassem os instrumentos, ou seja, realmente mostrando ali um culto divino. Na antiguidade, na cultura babilônica, não era necessário uma adoração exclusivista, porque eles eram muito pagãos. Eles tinham uma adoração múltipla, Eles tinham essa questão de adorar vários deuses. Então, quando a gente sabe que Nabucodonosor exige adoração, ele não está lhe pedindo adoração exclusiva. Isso era uma coisa única do Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Ele pedia adoração exclusiva, Então, a gente vê que nos 10 mandamentos, a gente vê que Deus pede que ele apenas seja adorado e louvado. Os outros deuses não eram assim, era uma coisa muito comum na cultura babilônica, que vários deuses fossem adorados. Então, quando o Nabucodonosor pede isso, ele não imagina, nem outras pessoas ali imaginam, que seria uma coisa tão complicada, porque simplesmente eles poderiam ajoelhar e dentro do seu coração eles poderiam racionalizar dessa forma. Não, eu vou ajoelhar para salvar a minha vida, e eu vou manter a minha verdadeira adoração no meu íntimo, na minha mente, para o verdadeiro Deus, que é Deus de Israel. Mas esses três amigos, eles não racionalizaram dessa forma, porque eles foram educados, eles aprenderam a verdadeira fé, eles aprenderam desde criança que Deus exigia adoração exclusiva e que muitas vezes a adoração não pode ficar só no íntimo. Uma fé viva, ela precisa ser demonstrada muitas vezes. Ela precisa ser demonstrada em ação. A gente vê que a Bíblia fala que uma fé sem obras é uma fé morta, E mesmo que eles estão arriscando a vida deles, naquele momento, eles entenderam que aquilo envolvia muito mais do que simplesmente dobrar os joelhos. Envolvia a escolha da adoração verdadeira. Então, a fidelidade deles, ali, naquele momento, precisava ser manifestada. E a gente pode aprender muito com isso.
Na segunda história, a gente tem Daniel, que ele foi colocado na cova dos leões, porque ele desobedeceu um mandado, né, de Dario. Então, naquela época, foi pedido para que eles não fizessem nenhuma petição, nenhuma oração a nenhum outro deus, nenhuma outra criatura que não fosse o rei Dario, né, para demonstrar o seu poder e tudo mais. Só que Daniel, ele já tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Então, ele olhava para o oeste e ele fazia suas orações. Ele não mudou o seu hábito. Mais uma vez, ele poderia ter racionalizado e podia ter pensado, eu vou fechar minhas portas, na porta do meu quarto, e vou fazer minhas orações, vou manter minha adoração a Deus no silêncio, né? Sem ninguém saber e sem isso de fato ser demonstrado. Mas ele não racionalizou dessa forma. A própria Bíblia, né? A gente vê que tem a passagem que diz que você pode entrar no seu quarto, fechar sua porta e fazer sua oração. E o Deus que ouve a sua mente, né, que sabe do desconhecido, sabe aquilo que está no seu íntimo, ele vai ouvir sua petição. Mas ali era uma questão de demonstrar mesmo a fé. Ele não podia simplesmente dizer para as pessoas que ele estava obedecendo a ordem de Dario e no seu íntimo adorando a Deus. Naquele momento, Daniel sabia que tinha muito mais coisas envolvidas. O grande conflito estava acontecendo. Ele já tinha recebido as visões do capítulo 7 e 8 de Daniel e ele já tinha uma noção dos acontecimentos dos tempos do fim, que havia uma grande batalha entre o bem e o mal. Então, Daniel, naquele momento, sabia que escolher demonstrar sua fé era simplesmente um ato de escolher adorar o verdadeiro Deus. E ele estava escolhendo, na verdade, o seu lugar na batalha entre o bem e o mal, no grande conflito. Então, essas 2 histórias mostram pra gente que o ser humano, ele é falho. E para que nós possamos manter uma fidelidade a Deus, nós precisamos focar na resposta divina. Muitas vezes a gente não vai receber uma resposta divina tão miraculosa, tão milagrosa e boa como aconteceu nessas 2 histórias. As 2 histórias têm finais positivos, né? Que a gente ama essas histórias por causa disso. Na primeira, os 3 amigos, a gente vê que Deus não só livrou eles da fornalha ardente, como caminhou com eles na fornalha ardente, né? Eles saíram de lá sentados nem cheirando fumaça. E o 4º homem, que nós sabemos que é Jesus Cristo, caminhou com eles dentro da fornalha ardente, livrando eles dentro daquele castigo. Na segunda história, Daniel ficou uma noite inteira dentro da cova dos leões e Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões famintos e ele não foi devorado pelos leões. Pelo contrário, seus inimigos depois foram devorados e suas famílias foram devoradas. Mas Daniel foi salvo por causa disso. A gente gosta dessas histórias por causa dessa resposta, mas nem sempre as respostas são tão positivas assim. Um exemplo disso é a história de Zacarias. Apesar de que, óbvio, não é o fim da história, né? O fim da história foi positivo porque eles tiveram um filho, Zacarias e Isabel, mas por muito tempo a Bíblia diz que eles tinham um caminho irrepreensível diante de Deus. Irrepreensível, gente, a Bíblia usa essa palavra. Então eles tinham um caminho reto, eles eram obedientes a Deus, mas por muito tempo eles eram vistos pela sociedade como malditos por não ter um filho, a sociedade via eles naquela época como pessoas que guardavam um pecado escondido, alguma coisa desse tipo, porque eles não tinham filho. Ou seja, eles tiveram um longo caminho de sofrimento, mesmo tendo um caminho irrepreensível diante de Deus. Uma outra história que ilustra muito bem essa resposta divina, que nem sempre é positiva, é a história de João Batista. João Batista foi fiel a Deus, ele tinha muita fé e ele acabou sendo preso e decapitado. Então, o que a gente pode aprender aqui com essas histórias? Que há no meio cristão uma grande falácia de que muita fé quer dizer que você vai receber muitos milagres, muitas respostas positivas a Deus. Ou seja, se você tiver muita fé, se você for muito fiel a Deus, Deus sempre vai te responder positivamente, como a gente vê nessas 2 histórias. Mas a Bíblia não mostra isso, não diz que isso é verdade para nós.
Muitas vezes nós vamos receber respostas negativas de Deus e muitas vezes nós vamos passar por sofrimentos nessa terra. O que a gente tem que focar é na resposta divina, não somente nessa terra. A gente tem que focar em quem Deus é no caráter dele. Então, só é possível ter resposta de fidelidade quando a gente foca no caráter de Deus, na sua bondade, em tudo que ele faz pelo ser humano. E, no fim das contas, em última instância, por mais que nessa terra nós não recebamos respostas positivas, nós temos um galardão no céu. Então, em última instância, nós sempre vamos receber algo muito bom de Deus em resposta à nossa fidelidade, porque nós temos a promessa do céu. Eu quero finalizar aqui esse resumo bem breve com uma passagem de 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 19, que diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Isso ensina para nós o seguinte: mediante essas duas histórias, as mais conhecidas de Daniel, as mais que a gente mais gosta, é que é o seguinte: para a gente ser fiel, para a gente alimentar uma fé dessa, nós precisamos voltar os olhos aos céus. Nós precisamos focar no caráter divino, em quem Deus é e na resposta divina, não somente nessa terra, mas no que Ele tem prometido para nós, que é um céu. Então, muitas vezes nós vamos passar, sim, por dificuldades, muitas vezes nós vamos passar, sim, por problemas aqui nessa terra, até mesmo perder a vida, como foi o risco que correu os 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel e tantos outros cristãos aqui nesse mundo, que estão perdendo a vida por responder positivamente a Deus, por manter sua fidelidade e sua fé em Deus. O que nós temos que fazer aqui é focar realmente em quem Deus é. Olá, bem-vindos a mais uma revisão da Escola Sabatina. Eu gostaria de falar um pouco sobre orgulho e humildade. Em especial, os capítulos de Daniel 2, 3 e 4. Irei contar rapidamente algumas histórias desses capítulos. Primeira história, Daniel 2, que está em Daniel 2. Como vocês sabem, o rei Nabucodonosor teve um sonho sobre uma estátua, com cabeça de ouro, peito de prata, quadris de bronze e tal. E então vem uma pedra e destrói a estátua inteira. Então Daniel vai explicar ao rei Nabucodonosor o sonho e o seu significado. É interessante como Daniel se porta aqui. Olha só, por exemplo, em Daniel 2, do versículo 28 e o versículo 30, Daniel diz o seguinte. Ele já começa o versículo já falando assim: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, Deus, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as suas visões da tua cabeça que tivesse na tua cama são estes. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os videntes, olha aí, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses o pensamento do teu coração. Consegue perceber alguma coisa aqui? Olha o que Daniel fala. Não porque haja em mim mais sabedoria do que os outros. Percebe que Daniel não chega ao rei e diz: eu descobri porque eu sou bom, o melhor do que todos aqui. Mas ele diz: não porque haja mais sabedoria, e ainda diz: há um Deus no céu. O natural nosso, quando fazemos algo que ninguém mais consegue, eu fiz isso porque eu sou bom, e infelizmente a gente se sente assim, né? A gente gosta desse sentimento, de se sentir o tal, o único da face da terra que conseguiu alguma coisa. Só que aqui a gente tem um exemplo de humildade com Daniel. Não ele, mas Deus. Mas Deus que efetuou tudo, as maravilhas que mostrou ao rei sobre a interpretação do sonho e tudo. A segunda história, que está no capítulo 3 de Daniel, Daniel interpretou o sonho e disse que ele, Nabucodonosor, era a cabeça de ouro. Porém, viria outro reino depois da Babilônia, ou seja, a Babilônia iria cair, iria passar. Só que parece que Nabucodonosor parece que não acreditou muito nisso e resolveu fazer uma estátua inteira de ouro.
Essa estátua inteira de ouro significa basicamente o seguinte: olha, o meu reino não vai passar coisíssima nenhuma. Meu reino nunca vai cair. E todos vocês, além disso, e todos vocês aí, perante essa estátua que eu fiz toda de ouro, eu quero que vocês se curvem. E como a gente sabe, como a gente viu, 3 pessoas, apenas 3 jovens, não se curvaram. E o que aconteceu com eles? Eles foram jogados na fornalha ardente. Então o rei vê uma 4ª pessoa na fornalha. Então é aqui que o rei é humilhado. Mas por que o rei é humilhado aqui? Porque o rei viu o Deus verdadeiro agir e mostrou que o rei ele não tinha nenhum poder sobre a vida deles. Em Provérbios 16:23 diz basicamente o seguinte: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. É exatamente o que aconteceu aqui no capítulo 3. Os servos do rei, aqueles 3 jovens, eles foram exaltados quando saiu da fornalha. O rei, por sua vez, ele foi humilhado porque ele não conseguiu o que ele queria, que era matar os 3 jovens. Agora, a terceira história, que está no capítulo 4 de Daniel. É um testemunho pessoal do próprio rei, aqui nesse capítulo. Ele diz nesse testemunho que ele sonhou com uma árvore gigante, e que oferecia abrigo e comida a todos os homens e animais da terra. Então vem um anjo do céu e corta essa árvore. Essa árvore cai. Fica apenas o tronco e as raízes no chão. Então, como de praxe, nenhum dos sábios lá, dos videntes, astrólogos, conseguiram desvendar o sonho, descobrir o significado do sonho. Então Daniel é chamado. E como sempre ele consegue interpretar esse sonho, né? Então Daniel, com todo jeito, ele explica que aquela árvore gigante, formosa, que todos iam até esta árvore para se beneficiar dela, representava o próprio rei. E que Deus o removeria se caso ele não mudasse sua postura, seu orgulho. É tão interessante que, além de Daniel dar já a interpretação, ele também já aconselha já o rei. Olha, se eu fosse você, rei, eu faria o seguinte. Lá no capítulo 4, no versículo 27 de Daniel. Daniel diz o seguinte: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. É interessante, Daniel fala para ele, olha, busque a justiça. Olha, tá vendo todas as coisas que você está fazendo de errado? Olha, use de misericórdia com os pobres. Não seja tão orgulhoso como você é. Só que daí então se passam 12 meses, um ano. E o rei, caminhando pelo palácio, diz, lá no verso 30 do capítulo 4, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? No mesmo instante que o rei estava falando isso, que ele estava se achando, provavelmente ele não tinha colocado nenhum tijolo de tudo aquele palácio, de toda aquela grandeza da Babilônia. Mas ele estava se achando tanto, ele estava tão orgulhoso por tudo aquilo que basicamente era só dele, como se ele tivesse feito tudo aquilo sozinho, sem depender de Deus. Então, no mesmo instante, o rei é cometido por uma doença mental. E é interessante que ele passa a viver como os animais por 7 anos. Imagina um rei vivendo como um animal por 7 anos. Aqui, Nabucodonosor, mais uma vez, ele é humilhado. Por quê? Por causa do seu teimoso orgulho. É algo que sempre acontece com todos os orgulhosos, que todos os orgulhosos serão humilhados. Mas ao cabo de 7 anos que Nabucodonosor passou vivendo como animal, é interessante que Nabucodonosor levanta seus olhos para o céu e recobra seu entendimento. Então ele entende, mas o que ele entende? Lá no verso 37, basicamente Nabucodonosor relata o que ele entendeu. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele entendeu que Deus que estava no controle, Deus é soberano de todas as coisas. Às vezes, nós pensamos que eu fiz por minha própria vontade, ou eu fiz porque eu sou bom, porque eu estudei, eu fiz muitas coisas e por isso eu mereço
tudo isso que eu tenho. Nem sempre é assim. Muitas vezes é Deus abrindo uma porta, é Deus abrindo um caminho para você conseguir coisas extraordinárias e você não enxerga isso. Então você acaba se enchendo de orgulho, você acaba se sentindo o máximo. Tipo, ai, que bom que eu não sou que nem essas outras pessoas, que eu consegui tudo isso que eu tenho. E aqui, o rei basicamente ele reconhece sua insignificância, porque agora ele se tornou uma pessoa mais humilde. E então, nesses 3 capítulos, nessas 3 histórias, basicamente nós vimos o erro que o Nabucodonosor cometeu. E o que esse orgulho ele gera em nossas vidas. Será que somos sábios o suficiente para aprender com esses erros e não cometê-los, como Nabucodonosor? Porque é fácil a gente ver a história de Nabucodonosor e falar, comigo não é diferente, nunca vai acontecer. Mas está no nosso dia a dia. Orgulho, querendo ou não, é um sentimento até que bom. Você gosta de sentir esse sentimento de orgulho. E é péssimo para a sua alma. Será que estamos dispostos a, pelo menos, a nos autocriticar e ver, será que eu estou sendo orgulhoso em alguma coisa? Será que eu estou tentando ser maior do que os outros? Será que eu acho que eu tenho a verdade absoluta sobre tudo e sobre todo o assunto? É algo para a gente refletir durante toda essa semana, durante toda essa lição que se passou, e que nós possamos levar essa lição para a nossa vida toda, e que possamos ser mais humildes, porque os humildes serão exaltados no final. Gostaria de terminar apenas lendo um verso, na verdade alguns versos, de Filipenses 2, do 5 ao 8, que diz basicamente o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Que Deus esteja com vocês. Amém. Bom, eu vou falar sobre como Deus se comunica com seu povo através de sonhos e visões. O que é um sonho? Todo ser humano sonha quando dorme. Quando você atinge o sonho mais profundo. Tem gente que fala que não, eu não sonho, mas você sonha sim, você só não lembra, tá? Todo mundo sonha todas as noites, ok? Isso é imprescindível para nossa biologia, nós sonhamos. Porém, os sonhos que nós vamos discutir hoje não são o sonho normal que você sonha quando dorme, tá? A Bíblia relata mais de 20 sonhos e inúmeras visões que as pessoas tiveram. E aqui eu fiz uma listinha rápida de quais pessoas que a Bíblia relata tendo sonhos especiais. Então foi Jacó, Moisés, José, do Egito, filho de Jacó, Ezequiel, João, Paulo, Abacuque, Abraão, José, pai de Jesus, Salomão, Labão, Pedro, Isaías, Obadias, Ananias, Cornélio, Zacarias, Balaão. E praticamente, se você pegar dos livros proféticos de Isaías até Malaquias, é tudo praticamente sonho e visão. Tá? Além de Abimeleque, Nabucodonosor, Faraó, o padeiro e o copeiro de Faraó, os reis magos e a esposa de Pilatos. Tá? Então nós podemos ver que a maioria desses sonhos foram dados para seguidores de Deus, e alguns como Faraó, Nabucodonosor e Abimeleque, que não eram cristãos, não eram servos de Deus, não eram povo judeu, nada. O que isso significa? Que Deus se comunica com todo mundo, não só seus servos, mas Deus se comunica muito mais com seus servos porque o servo de Deus está mais aberto a ouvir a voz de Deus, né? Eu vou ler para vocês aqui o versículo de Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então nós vemos que Deus nos criou, Deus nos salvou, mas por causa do nosso pecado nós não podemos ver Deus face a face, nem ouvir diretamente a voz de Deus, né? Porque se nós víssemos a glória de Deus, nós seríamos consumidos.
automaticamente. Mas isso não significa que Deus não ouve nossas orações. Deus ouve todas as suas orações, tudo que você fala, tudo que você faz, Deus está vendo. Mas esses sonhos que estão relatados na Bíblia aqui, que são sonhos específicos, que foram mensagens mandadas por Deus. A diferença de sonho e visão é que um sonho acontece quando você está dormindo, geralmente de noite. E a visão acontece quando você está acordado. Tá? João e Ezequiel relatam que eles eram transportados para um outro lugar para ver, né? Eles não foram transportados fisicamente, o corpo assim, mas a consciência deles foi transportada. Eles tiveram essa visão como se eles estivessem lá, vendo o trono de Deus de verdade, vendo o santuário no celeste, como Ezequiel. Então aqui no livro de Daniel, nós podemos ver os sonhos principais, que primeiro começa com o sonho de Nabucodonosor e da estátua, né? Ali já era Deus falando, ó, tem esse reino, depois vem esse reino, depois vem outro reino, depois vem outro reino, né? Nós sabemos que ele não sabia interpretar, ninguém do reino sabia interpretar, somente Daniel conseguiu interpretar esse sonho. E Daniel falou assim, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Isso está em Daniel 2:11. Quando nesse versículo fala senão os deuses, isso foi um defeitinho de tradução, não é um erro da Bíblia, é um erro de tradução, porque na linguagem original aqui da Babilônia, que o livro de Daniel foi escrito em aramaico, e também tem muitas palavras da linguagem dos caldeus, que os caldeus são os babilônios, tá? Quando fala os deuses aqui, eu fui procurar no original, não é deuses no plural, é Eloah, que é a mesma coisa que Elohim, deuses no sentido plural, porque Deus é trindade, mas aqui na verdade não é os deuses, parece que Daniel está falando que existem outros deuses, não. Erro de tradução, tá? Nenhuma tradução é 100% perfeita. Aqui deveria falar, senão Deus, e ele não mora com os homens. Ele falou, só Deus sabe isso, e Deus não mora aqui. Depois foi revelado para Daniel o significado daquela estátua dos 4 metais. E Daniel fala assim no versículo 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então quando Deus dá um sonho especial, uma mensagem especial, a gente vê que os profetas tinham muita dificuldade em entender. José, quando sonhou que o sol, a luz e as estrelas se curvariam antes dele, ele não entendeu, né? Ninguém entendeu, zombaram dele. Lá vem esse sonhador falar lá que todo mundo adora ele. E Deus já estava mostrando para ele, muito antes de acontecer, que ele seria elevado a uma posição de poder. Mas não para a glória de José, e sim para a glória de Deus, né? Ele interpretou os sonhos de Faraó, do padeiro, do copeiro de Faraó, porque não para ele falar que ele sabe, igual Daniel, não é porque eu sei a interpretação, Deus me deu esse entendimento, Deus me deu esse dom, né? Então, quando Deus dava a interpretação para alguém, não era para a pessoa se gabar disso, era para mostrar que Deus sabe tudo, nós somos limitados, mas mesmo assim Deus não nos deixa na confusão, né? Nós já estudamos as visões e os sonhos no livro de Daniel. Depois foram os sonhos dos 4 animais. Depois teve a visão do carneiro e do bode, que nós já estudamos. No livro de Daniel, todos esses sonhos falavam sobre reinos terrestres, né? Um reino vinha, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E esses sonhos falavam da história da humanidade desde daquela época até hoje, até o final dos tempos, até coisa que a gente ainda não viveu. Então, Deus dá um sonho quando lhe convém, né? É Deus quem escolhe a quem Ele manda um sonho ou uma visão. Deus sabe para quem Ele manda um sonho, uma visão. Não é os dons que Deus nos dá não são para nossa própria glória, e sim para a glória dele. Mas então, será que
Deus gosta mais de uma pessoa porque dá um sonho para ele, uma interpretação para ele, não dá para mim? Não. Deus ama todo mundo igualmente, mas cada pessoa tem dons diferentes. E eu vou ler aqui alguns versículos. Em Deuteronômio 13, de 1 a 3. Quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecesse, sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se é mais o Senhor vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui ele está falando para tomar cuidado, porque na Bíblia também tem várias menções de profetas falsos, que se levantavam e falavam: eu tive um sonho, uma visão, que Deus falou isso. E não era de Deus, entendeu? Aquilo, ou ele sonhou e era do diabo, ou ele sonhou e não era um sonho comum, ou a pessoa inventou e estava mentindo. Por quê? Como que a gente vai confiar em alguém se ele falou que ele teve um sonho, uma visão como uma mensagem de Deus? Primeiro, aquele sonho ou visão ou mensagem de Deus, né, não pode ir contra a Bíblia. Se eu chegar amanhã na igreja e falar assim: eu tive um sonho, uma visão, ou Deus me revelou que não é mais o sábado, é o domingo, vocês vão acreditar? Mas é a Karina, porque é o professor da escola, porque é o pastor, porque é o fulano, porque foi o Luiz Gonçalves, o pastor Bulhão. Qualquer pessoa que chegar dizendo que teve uma visão, um sonho ou uma mensagem revelada e aquilo for contra a Bíblia, aquela pessoa não está falando a verdade. Deus nunca vai mandar alguém com uma mensagem diferente para mudar a Bíblia. Impossível. Então aí você já vê. Como que eu sei se o que aquela pessoa está falando é verdade? Você tem que ler a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, como que você vai saber? A Bíblia é a palavra de Deus. É o ponto final. Se concorda com a Bíblia, é de Deus. Se discorda da Bíblia, não é de Deus. Né? E em Atos 2:17 fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Em Atos está dizendo que nos últimos dias, que é os dias que estamos vivendo hoje, jovem e velho terão visões. Né? Deus não escolhe de acordo com a idade, né? E ele falou filhos e filhas. Deus também não faz diferença entre homem e mulher, né? Deus vai derramar seu espírito e teremos visões. Então cuidado, gente, se alguém chegar dizendo que teve uma revelação de Deus e aquilo é diferente da Bíblia, não é de Deus, ok? Se confirma, se está confirmando a Bíblia, então aquilo é de Deus. Em Joel, lá do Velho Testamento, Joel 2, de 28 a 31, fala assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pedro em Atos está repetindo o que Joel falou. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então Joel, muito antes de Atos acontecer, já estava falando, nos últimos dias, Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, as mulheres e os homens, tanto jovem quanto mais velho, terão sonhos e visões. Então, não pense que não existe mais profeta. Não pense que, só na época da Bíblia que tem profeta, ou só a Ellen White que foi profeta. Não, não é isso que a Bíblia fala. Ok? Agora, se você fala assim, não é só através de sonho e visão que Deus fala conosco. Okay? Deus fala conosco de outras maneiras. Como? Deus fala conosco através da Bíblia, através da natureza, através de sermões, através de músicas, né? Através de situações.
né? Às vezes uma pessoa do nada fala uma coisa para você e era uma mensagem que você precisava ouvir, e aquilo, a pessoa foi um mensageiro usado por Deus, que Deus usava. Deus usou Faraó, Deus usou Nabucodonosor, né, para a mulher de Pilatos. Então Deus usa as pessoas que estão aqui. Todo mundo é filho de Deus, né? Ele não faz diferença, ele quer que todos se convertam, que ninguém se perca. Como que você fala assim, mas Deus não fala comigo, tá? Se você acha que Deus não fala com você, a verdade é que você não está escutando a Deus. Porque Deus fala. E se você ignora, sabe? Você fica assim, ó, lá, não quero ouvir, Deus vai parar. Deus não vai ser aquele chato que vai ficar insistindo. Quando Deus percebe que você não quer ouvir a voz dele, ele vai parar de falar com você. Então, se você acha que Deus não fala com você, o problema está com você, não com Deus, tá? Então, pare e pense. Você está lendo a Bíblia? Não é só ler, é estudar. Você está, né, a gente fala da lição da escola sabatina, porque a lição da escola sabatina é o estudo da Bíblia. Então, você está estudando a Bíblia. Não adianta vir só no sábado, ou só no domingo, ou só na quarta-feira, e escutar o sermãozinho para casa, né? Isso não vai mudar a sua vida, é a sua comunhão pessoal. Se você não lê a Bíblia, se você não passa tempo em oração, se você não pensa sobre as coisas de Deus, você não está abrindo um canal para Deus, você está tampando os seus ouvidos, né? E você só vai escutar a voz de Deus no silêncio. Se você está todo o tempo correndo, ocupado, pensando uma coisa e outra, eu sei, a vida é assim, a gente se pega com milhões de coisas na cabeça. Mas se você não para um segundo, como que você quer ouvir a voz de Deus? A voz de Deus, a voz suave, sabe? Você tem que parar e escutar para ter certeza que é a voz de Deus. Então, irmãos, não se enganem. Deus quer falar com você, sim, mas você tem que permitir. Se você não permite, você não vai ouvir a voz dele. E eu acho muito triste isso, né? Falar, Deus não fala comigo, é culpa sua. Você tem que mudar isso. Você quer ouvir a voz de Deus? Então, abra o seu coração para Deus. Abra os seus ouvidos literalmente. Dê um tempo, fique no silêncio um pouco, leia a Bíblia e para. Você pode ler um versículo por dia e meditar naquele versículo o dia inteiro. Você não tem que ler um livro inteiro no dia. Você pode ler um versículo, que aquilo vai falar com você. Espero que essa lição de Daniel tocou no seu coração, porque olha, eu fiquei assim de queixo caído com essa lição. Foi uma das minhas favoritas, uma das melhores lições que nós já tivemos. E o meu desejo é que todos vocês realmente estejam decididos a ouvir a voz de Deus e que vocês permitam que Deus fale com vocês. Amém.